Há também teorias que dizem que as pirâmides não foram túmulos, mas máquinas de energia, observatórios astronômicos, ou até portais espirituais conectando a Terra ao cosmos. Essas ideias surgem no cruzamento entre curiosidade histórica, arqueologia especulativa e uma iconografia que sempre parece ter segredos invisíveis sob a superfície de pedras milenares. Para compreender esse debate, é preciso olhar para o contexto em que as pirâmides foram erguidas. As maiores delas nasceram no coração do antigo reino do Egito, entre o fim do terceiro milênio antes de Cristo e o início do segundo milênio antes de Cristo. O Planalto de Gizeh, perto de Cairo, acolheu as restas de Xufu, Chafre e Menkaure, cujas tumbas monumentais se tornaram símbolos de poder, religiosidade e habilidade técnica de um povo que dominava a pedra como poucos. Os construtores não trabalhavam com blocos de calcário, granito e basalto. Eles articulavam uma visão de mundo em que a pedra era portadora de memória, ordem cósmica e proteção espiritual. A precisão das faces, a ordem das câmaras, as entradas e passagens revelam uma arquitetura que, para muitos, parece desafiar as limitações da tecnologia da época. A multidão de barreiras, corredores inclinados e salas fechadas sugeria uma coreografia monumental, quase ritual, que ordenava espaço, tempo e sacrifício humano. A ideia de que as pirâmides eram tumbas é parte de uma explicação sólida, baseada em evidências de sepulturas reais para faraós. No entanto, desde os primeiros relatos de exploradores até as teorias contemporâneas, surgiram leituras alternativas que veem nesses monumentos algo além do sepulcro. Estruturas que canalizam energia, registram o céu ou funcionam como pontes entre o sonho egípcio da imortalidade e uma percepção mais ampla do cosmos. Entre as linhas de pesquisa que circulam, uma fala com insistência sobre o papel das câmaras internas e dos corredores é a ideia de que os seus padrões não eram funcionais, mas simbólicos. O labirinto de passagens e portas parece desenhar uma gramática de acesso ao desconhecido. A Gran Galeria, o poço descendente, a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e as vias de ventilação não aparecem como estruturas estáticas, mas como componentes de um grande sistema que someja luz, som e matéria. Quando se discute a hipótese de energia, os proponentes apontam para certos elementos que, segundo eles, favorecem a ideia de uma máquina de força. A presença de granito nas camadas cruciais da construção é citada por alguns como pista de um uso não estrutural, mas potencialmente energético. O granito abriga minerais com propriedades piezoelétricas que, em contextos específicos, poderiam reagir a vibrações ou pressões. A teoria, no entanto, permanece controversa, com a arqueologia tradicional pedindo cautela e pedindo provas mais diretas. Outras vozes se inclinam a enxergar as pirâmides como observatórios astronômicos. As chamas do céu não eram de origem literal, mas esferas de tempo que marcavam eventos sazonais, ciclos agrícolas e calendários sagrados. A orientação quase perfeita ao norte, com uma variação minúscula, alimenta a ideia de que o desenho tinha a ver com a astronomia prática da época, não com a solenidade de um túmulo real. Precisamos lembrar que os egípcios tinham uma relação estreita com as estrelas. A estrela Sírius, seu cintilar heliacal e as marcas de céu associadas à obra divina de Osíris entram nesse imaginário. A hipótese de que passagens e fendas miravam para posições celestiais específicas faz parte de uma leitura romântica que tenta conciliar ciência, religião e a grande ambição de tornar o céu parte do mundo subterrâneo do Santíssimo. A noção de que as pirâmides eram portais espirituais conecta-se a uma tradição de reverência pela vida depois da morte. Para os egípcios, a todo momento a passagem entre o mundo físico e o invisível era tratada com rigor e sacralidade. A ideia de que os corredores e câmaras poderiam funcionar como trajetos de retorno, encontros com a divindade e janelas para dimensões não visíveis, encontra eco em sermões, hinos e textos que raramente se referem de forma direta à pedra, mas sempre ao destino da alma. No centro dessas narrativas, surgem padrões matemáticos que parecem, para alguns, indicar uma sabedoria que ultrapassava o conhecimento disponível à época. Proporções que lembram a ideia de uma geometria sagrada, sequências que aparecem repetidas ao longo de diferentes medidas e alinhamentos que, segundo quem estuda, sugerem uma linguagem oculta. A cada nova hipótese, o público é convidado a perceber a pirâmide não como uma construção única, mas como expressão de uma ciência antiga que ainda guarda segredos. A aritmética que orienta as distâncias entre as câmaras, as alturas relativas das paredes e as quedas das inclinações é descrita por entusiastas como uma espécie de código. Para eles, o código não está na função de sustentar o monumento, mas em uma chave de leitura do universo. A cada passo, o visitante é convidado a relacionar números com sombras, luzes e com a ordem do cosmos que se revela sobretudo à noite, quando as estrelas emergem do escuro. Na fascinante narrativa que mistura arqueologia e especulação,
A hierarquia de espaços também é colocada sob a lupa. A Câmara do Rei, com suas paredes maciças, a Câmara da Rainha, com um compartimento que parece ter uma função ritual, e a Gran Galeria, com seu teto em formato de grade, compõem um conjunto que muitos leem como uma partitura de propósitos múltiplos, de proteção do sarcófago à facilitação de rituais de passagem. Cada espaço aparece como uma nota que pode soar em vários sentidos, dependendo da nota que se escolhe para ler. Há quem retenha uma leitura mais poética, que as pedras, alinhadas com tanto zelo, estariam abrindo uma passagem para o tempo em que a humanidade poderia se conectar com uma verdade cósmica. Nessa linha, os corredores não são caminhos físicos, são vias de experiência sensorial, onde o som, a acústica da pedra e a respiração coletiva dos visitantes criam uma atmosfera de contemplação que parece tocar o invisível. Outras hipóteses tratam o conjunto como um laboratório que testava diferentes formas de armazenar energia ou de canalizar forças naturais. A ideia de uma ressonância espalhada pelas galerias, onde vibrações determinadas poderiam, hipoteticamente, interagir com o ambiente, aparece como um lembrete de que as ruínas podem ter mais de uma função. Mesmo sem consenso entre especialistas, o debate sobre energia, sonido e matéria mantém vivo o fascínio pela aplicação prática da imaginação humana. Quando se fala de observatórios, a ideia é menos sobre telescópios do que sobre o uso dos espaços para registrar eventos celestes e momentos críticos do calendário agrário e religioso. As órbitas, as posições de estrelas de referência e o nascer e pôr do sol podiam deixar rastros nítidos na rocha, que, por sua vez, permitiam aos antigos prever épocas de plantio, cheias do Nilo, rituais de purificação e celebrações de reis. Em muitos relatos, a matemática aparece como fio condutor que justifica, ou pelo menos sustenta, essas leituras alternativas. A correspondência entre medidas, ângulos, relações de proporção e a repetição de formas geométricas reforçam a sensação de que o monumento foi desenhado com uma linguagem que ultrapassa o cotidiano de quem o construiu. O espectro de possibilidades se abre, o que se lê como engenharia, o que se lê como cosmologia, o que se lê como tecelagem de rituais. Entretanto, não se pode ignorar a visão que procura manter as pirâmides no eixo tradicional. Para muitos arqueólogos, as estruturas são túmulos faraônicos que expressam poder dinástico, planejamento urbano, técnica de engenharia civil e convívio social num estado de organização monumental. A orientação, a escolha de material, as técnicas de transporte de blocos e a complexa logística de trabalho relativizam a ideia de que o objetivo principal fosse provocar o céu ou o impulso de energia invisível. Mesmo assim, as perguntas persistem. Como explicar a existência de passagens com saídas que parecem apontar para constelações específicas? Como interpretar a presença de portas falsas e de passagens seladas que, para muitos, situam-se em posições onde o céu não é o único ponto de referência? A curiosidade humana encontra-se em uma encruzilhada entre o que é comprovável e o que permanece especulativo. O debate não é sobre pedra e céu, é também sobre tempo e memória. A maneira como as civilizações antigas lidavam com o além, com as divindades e com a vida após a morte, cria uma moldura na qual as pirâmides são muito mais que estruturas. Elas são, para alguns, dispositivos de ritual que conjugam preservação física, memória coletiva e uma abertura para dimensões que não cabem na história. A literatura, o cinema e a cultura popular mantêm viva essa aura de mistério. Em romances, documentários e séries, as pirâmides aparecem como plataformas onde ciência antiga e espiritualidade se cruzam, produzindo cenas de descoberta que encantam públicos de todas as idades. Nesses relatos, a linha entre ciência e magia se torna deliberadamente tênue, convidando quem assiste a duvidar ou a sonhar com possibilidades ainda não testadas. Ao mesmo tempo, o estudo científico moderno, com seus instrumentos e metodologias, mostra que existem dados concretos que não podem ser ignorados. Evidências de alinhamentos, de variações de temperatura, de recursos de construção, de camadas de preparação de rochas, tudo isso oferece pistas úteis para entender o que foi feito e por quê. O que permanece incerto alimenta o espaço para novas hipóteses. O que as novas tecnologias, como a tomografia por satélite, a varredura de muon e as sondagens de ruídos, revelam sobre o interior das grandes pirâmides. Em alguns casos, o que parece claro é que há compartimentos ainda não totalmente compreendidos, áreas que desafiam as explicações fáceis. A ideia de uma câmara oculta, de uma galeria invisível ou de uma passagem que tenha sido interrompida por razões religiosas ou práticas continua a intrigar estudiosos e curiosos. As leituras que conectam as pirâmides ao cosmos também se aproximam de tradições de várias culturas. Grupos que estudam alinhamentos estelares, símbolos geométricos e rituais de construção sugerem que a obra de Gizeh se insere em uma visão global de como antigas civilizações interagiam com o céu.
Mesmo que não haja consenso, a constância de certos padrões sugere que a pergunta sobre o papel cósmico das pirâmides tem raízes profundas na forma como as sociedades estruturam sua percepção do mundo. Entre os elementos mais intrigantes está a ideia de que as câmaras internas emitem padrões que parecem transcender o objetivo de abrigar um corpo. A grandiosidade das medidas, a geometria que se repete, a distribuição das portas e a cadência de inclinações parecem contar uma história que fala de conhecimento, prática ritual e uma ambição de preservar algo que vê além da vida terrestre. Para alguns leitores, o conjunto aponta para uma ciência antiga de investigação cósmica. A ideia de que o monumento funciona como uma espécie de lente, de focalizador de energia do planeta ou de um portal para estados de consciência, é sedutora por sua própria natureza poética. Traz à tona uma imagem de uma civilização que não separa o que chamamos de ciência daquilo que chamamos de espiritualidade. Outros, mais pragmáticos, destacam o valor histórico e social da obra. A construção de uma pirâmide envolve organização social, mobilização econômica, conhecimento de engenharia, matemática prática e um sistema de comando que coordena milhares de trabalhadores. Mesmo que várias leituras alternativas existam, não se pode esquecer a dimensão humana de uma façanha que moldou o território, a economia e a cultura de uma sociedade. À medida que as hipóteses se multiplicam, o silêncio das rochas se torna eloquente. O que parece claro é que as pirâmides funcionam como uma vitrine de uma civilização que investiu tempo, recursos e uma imaginação ambiciosa em um projeto que exibe seu poder, sua fé e suas convicções sobre o lugar da humanidade no cosmos. O que resta em aberto é a natureza exata de cada benefício ou função que eles exerciam. Assim, a pergunta que move esse diálogo entre ciência, mito, história e imaginação permanece. As pirâmides podem ter sido mais de um único papel: túmulo, máquina, observatório, portal, altar. O conjunto de evidências e interpretações não fornece uma resposta clara, mas oferece um campo fértil para a investigação contínua que desafia as certezas do presente. Enquanto as investigações avançam, o que se torna evidente é a força de uma narrativa que reúne conhecimento, fé e curiosidade. As opiniões se sucedem, as teorias se cruzam e as rochas, silenciosas, continuam a guardar segredos que parecem tocar o espaço entre o que foi testemunhado e o que ainda está por descobrir. E assim a história das pirâmides em movimento, não como uma pergunta encerrada, mas como uma pergunta em curso. Cada nova descoberta, cada nova leitura, acrescenta uma camada à compreensão de um monumento que se recusa a ser definido por um único rótulo. O que mais pode estar escondido entre as paredes de pedra não limpa de histórias ainda não contadas? Talvez haja uma pista que ainda não foi decifrada, uma conexão entre matemática, astronomia, crença e prática que só se revela sob uma nova perspectiva. Ou talvez o segredo resida na própria experiência de observar. O jeito como o viajante percebe as sombras, o som do vento atravessando a estrutura, a sensação de estar diante de algo que excede a escala humana. O que quer que seja, a ponte entre passado e presente permanece aberta. O leitor, como o explorador de uma cidade antiga, é chamado a caminhar entre as hipóteses, a rastrear cada evidência, a deixar que a curiosidade guie o próximo passo. E, ao olhar para além das pedras, encontra-se a chance de imaginar o que ainda pode emergir quando a investigação se move para diante. Os vínculos entre ciência, mito e imaginação não se desfazem com um simples acervo de dados. Eles se fortalecem pela pergunta que não cala: quais outras funções as pirâmides poderiam ter desempenhado, além daquela que a história convencional descreve? E se cada teoria oferece uma peça de um quebra-cabeça que ainda não está completo, qual seria a imagem final que emergiria quando todas as peças se alinharem? À medida que novas áreas de estudo se abrem, escaneamento de interior, análise acústica, reconstruções virtuais, estudos de materiais, o terreno permanece maleável, pronto para ser moldado por novas evidências. O que parece claro hoje pode se transformar amanhã à medida que o método científico avança e que novas interpretações aparecem. Além disso, a narrativa contínua da pirâmide é também uma lente sobre a própria humanidade. Em cada teoria, vemos uma forma de relacionar passado e presente, de projetar as perguntas que queremos fazer sobre nossa identidade, sobre o que valorizamos, sobre a função de grandes monumentos na memória coletiva. O tema não é a pedra, mas a forma como interpretamos o legado de quem nos antecedeu. E, enquanto esse diálogo entre possibilidades permanece vivo, a cada descoberta uma nova pergunta se revela. O que a arquitetura pode nos dizer sobre a relação entre materialidade e significado? Que tipo de linguagem está embutida na forma? Que tipo de silêncio está presente nas câmaras mais profundas? Quais sementes de conhecimento ainda germinam sob a superfície da rocha?
O próximo capítulo dessa investigação, naturalmente, não pode ser previsto com precisão. Pode trazer respostas que reforcem uma visão antiga ou abrir caminho para uma leitura radicalmente nova. O que quer que venha, ele surge do encontro entre curiosidade, método e a coragem de sustentar perguntas por tempo suficiente para que as pedras respondam, se responderem. Seja qual for o rumo que as pesquisas tomarem, fica evidente que as pirâmides continuam a convidar a imaginação. Elas não são objetos de estudo, mas símbolos vivos de uma curiosidade humana que não se contenta com explicações fáceis. E essa qualidade, talvez, seja a mais caracteristicamente humana de todas. A vontade de ouvir o que as pedras têm a dizer, mesmo quando o som é o eco de perguntas futuras.